Meus pastores apertam muito, assim, então Est-ce que moi j'ai laissé nous te faire? ele vai enviar mensagens ali, ele vai falar muito. Não. C'est pour ton bien. É para o seu bem. Tu dors. Você está dormindo. Ouvre les yeux. Abre os olhos. Tu as perdu le premier amour. Você perdeu o primeiro amor. Tu as perdu le premier zèle. Você perdeu o primeiro zelo. Et ça va diviser mon courage parce que Kupanga Nzambe Nangambu. Vimos aqui que teriam Deus no outro lado, mas agora aqui Deus virou o seu amigo. Ajouter courage à l'église. Mesmo se fizer uma coisa perigosa, grave, e depois vai vir também na igreja. O que você fez? Será que você pode ir para a igreja? Olha para mim. Est-ce que si tu es sérieux? Será que se você é sério, coisas que você fez, você pode vir na igreja, será? Mas como não tem vergonha, você tem coragem, não sei de onde pegou, você não está bem. Você tem que acordar. Não. Amanhã você corre risco de ser tarde. Hoje, je parle quelqu'un qui est réveillé. Alguém que é avivado. C'est une introduction, je vais donner des détails, ainsi de suite. Mais laissez-moi vider mon cœur pour vous parler sincèrement. É a introdução, depois eu vou dar detalhes, mas deixa-me esvaziar meu coração. Est-ce qu'on peut le connaître? Será que alguém é Je vous ai dit que moi je connais les avivado? tout ça là. Eu sei que conheço esse trecho. Parce qu'il y a des signes. Porque tem sinais. Des signes qui me trompent. Sinais que não enganam. Quand quelqu'un est réveillé, Quando alguém é acordado, il y a des signes qui l'accompagnent. tem sinais que Voulez-vous acompanham. que je vous en donne quelques-uns? Você quer ouvir uns sinais? Cela peut vous aider. Aquilo pode vos ajudar. Je donne d'abord 5 signes Vou dar primeiro 5 sinais. et puis je vais développer le premier signe. E depois vou desenvolver o primeiro Et je sinal. finis par là. E vou acabar por aí. Premier signe, écrivez O d'abord. primeiro sinal, Les versets sont là, je vais vous donner. os Écrivez versos d'abord. estão lá, vamos dar depois. Escreva o primeiro. Quelqu'un qui aime Dieu Alguém que Plus ama que Deus, tout. mais do que tudo, est réveillé. é acordado. Priorité. Le premier signe, O primeiro sinal, tu aimes Dieu plus que tout. você ama Deus mais do que tudo. Je n'ai pas dit que tu aimes Dieu, Não disse que você ama mais Deus. tu aimes Dieu plus que tout. Você ama Deus mais do que tudo. C'est le premier signe. Isto é o Si primeiro tu sinal. aimes Dieu moins que quelque chose Se d'autre, você ama Deus menos do que uma coisa, você dorme. tu dors. Você está Je dormindo. vous en donnerai le détail. Eu vou dar detalhes. Quelqu'un qui est réveillé, Alguém il que aime Dieu é acordado, ama plus Deus que tout. mais do que tudo. Dieu Deus et les choses qui concernent Dieu, e coisas que têm a ver com c'est Deus sa priorité. é a sua prioridade. Priorité. A sua prioridade. Est-ce que c'est ton état? Será que é o seu estado? Plein sommeil. Amen. Une personne qui est réveillée, Uma pessoa acordada. deuxième signe, Segundo sinal, c'est la passion des âmes perdues. é a paixão das almas perdidas. Quelqu'un qui est réveillé, quelqu'un qui ne dort pas, Alguém que está acordado, que não está a dormir, est zélé pour parler de Christ à ceux qui ne connaissent pas Christ. é zelado falar de Cristo nas pessoas que não conhecem Cristo. Ali vos coloco todo no chão. Tu sais pourquoi eu beta comme ça à Christ au place ça comme ça te pose un témoignage à Dieu dans ça. Sabe por que você lokola yo na biloba lobozaka na ngwana na busoto wana yo yemisi biso makambo na Nzambe yo. Porque sabem que você fala muito coisas que não prestam, Deus não pode está falar cantando de Deus. Não tem coragem. Regardez-moi ici. Olha para mim. Nego vandiao. Só que moni mutu depuis a zo fréquenter église aya kaka ye moko mutu acompanha a mutu mabe. Se você vê alguém que vem na igreja, diz que ele vem, só vem sozinho. Só que o moni mutu
Si você vê alguém que vem na igreja só, nunca levou alguém. Ele é hipócrita. Ele é ruim. É alguém carnal e musicano. O seu comportamento que impede aí a gente seguir aí. No dia em que você vai mudar, vão te perguntar onde você congrega. E você vem na igreja dizer que eu estou acordado. Sua forma de ser acordado é tipo a morte. Porque tem pessoas que você vê, não sabe se está dormindo, está dormindo. Alguém acordado é zélé pour partager sa foi avec les autres. Il a la passion des âmes. É zelado para falar da sua fé a outras pessoas. Est-ce que toi tu peux avoir le courage de parler de Cristo a quelqu'un? Será que você pode ter coragem de falar de Cristo para outras pessoas com seu testemunho, com seu fala? Ser reconhecido. Não sabe guardar o segredo. A diarreia da boca. Fala coisa até que não pode falar. Você está dormindo. Même ta propre femme n'a pas confiance en toi. Mesmo a sua mulher não tem confiança. D'ailleurs, ce que ainda se você conhecer o bom cristão, pergunta na sua mulher ou no seu marido. Será que seu marido pode dizer que você é uma irmã? Sabe que se mulher vem na igreja, o marido não vem, tem um problema. Então, os dois têm alguém de errado, alguém ruim. 1 Pierre chapitre 3, Pedro 3, verset 1 et consort diz: moi soki abongoli na kati na solo bizaleli na ye ekobanda kotia mobali na ye. A mulher está convertida de verdade, o seu comportamento vai atrair o seu marido. Pour les âmes perdues. A paixão para almas perdidas. Na sua casa tem pessoas que sabem que vão no inferno. O que você faz para mostrar que você é acordado? Você deixa ele na sua casa. Pode ser vizinho. Você não pode controlar o vizinho, porque sabe que você não é bom. Porque onde você vive com o seu vizinho não dá certo. Você viste que vai na igreja, seu vizinho diz: deixa ele ir, quando ele vai, quando ele está presente, eu estou apertado. Quando ele escuta que você voltou, ele fica preocupado. Mas nunca faltou na igreja. Ele está dormindo. Acorde. Não está bem. O zelo para partilhar sua fé, para procurar e procurar de novo a salvação das pessoas. Terceiro sinal, alguém que é avivado. Aí, a pessoa que é acordada, vamos conhecer ele. No sinal, muitos vão cair. Muitos estão dormindo aqui. Na cara dele está escrito: está dormindo há muito tempo. Ele dormiu há muito tempo. Eu me pergunto, você na igreja vai fazer o quê? Uma pessoa como você. Você vai fazer o quê na igreja? Aquecer o banco? Ou corromper a sua consciência.
On va salvar a imagem da igreja da África. Quando é acordado, quando na verdade é avivado. Aleluia. Amém. Troisième signe. Terceiro sinal. On a la soif et la faim de la présence de Dieu. Tem a sede e a vontade da presença. O que isso significa? Quelqu'un qui est réveillé. Alguém que é acordado. C'est un homme ou une femme de prière. Uma mulher ou homem de oração. Oh meu Deus. Tem pessoas aqui. Mesmo que pequeno jejum que nós tivemos aqui, ele foi comer. Só veio para ver que ele está conosco. Você. Olha para mim aqui. Tem pessoas aqui na África. Ele tinha um dia de orar. Onde que se foi? A América impediu você orar. Aqui tem um dia de terça-feira. Outro terça-feira. Outro segunda-feira. Outro disse era sexta-feira. Jour de prière. O teu dia de oração. Est-ce que vous respectez a posição? Será que você respeita ainda mais? Quem tinha aqui dia de oração, tenha coragem, levanta as mãos. Onde que foi esse dia de oração? É Deus que disse para você não fazer mais. Você tem um coração mau. Tem pessoas aqui na igreja. Era sentar de joelhos. Sentar de joelhos na sua casa. Aqui é para hipócritas. A oração daqui é para hipócritas. É pessoa tira da boca. Mas aqui homem de poder. Para nós demos um ponto nele. Quem somos nós? Nós conhecemos a vida de oração na casa dele. Seu quarto onde não tem testemunho. Onde não tem testemunho. Tem muitos aqui. Sono. Será que você ora no seu quarto? Se oui. Se sim. Est-ce que tu pries comme tu priais? Será que você ora como antes? Sono. Será que não pode voltar para Deus? Não pode voltar para Deus? Você trocou Deus com o trabalho? Onde vai te levar o trabalho? Mesmo se der dinheiro, um dia vai morrer. Onde irás? Hoje nós vamos aqui vai só proposer um salário. Eu vi alguém foi trabalhar na proposta de trabalho. Pediam para ele escolher o horário. Shift hoje é o que dimanche comuna na T oposto 27. Hoje é que dimanche comuna na oposto 22. Alors dimanche que decuna nós 27. Tem pessoas aqui que a proposta de trabalhar no horário de domingo era 27 e de dia no domingo era 22. Então ele escolheu domingo trabalhar. Disse que domingo vai embora. Você é goloso do dinheiro. Um trabalho não basta, ele aumentou mais para não aparecer. O amor lhe deu tempo para descansar. Eu tenho que ir mesmo. Você cria oportunidade para não ter tempo de oração. Sono. Ele está a dormir. Ele está a roncar. Eu conheci até os 15 boulot neocotique. Eu até os 20 boulot. Por ser um bom de socomaio. O ninguém pode muito bom na bongo. Se você conseguir 15 trabalhos, vai bastar? Não, você ama muito. Você gosta do dinheiro. Você pode matar alguém para ter dinheiro.
Goloso do dinheiro. Troisième signe. Terceiro sinal. La vie de prière. A vida de oração. Prière não só normal, essa prière individuelle. E lá onde tu vai gastar a informação. Oração individual. Porque tá com quem não anda com essa. Aqui é só aquecimento. Só que não anda com essa. Você poder fazer. Espiritual. Então, se na sua casa não honra, você está no sono espiritual. Tá na dentro da zoninha pela igreja. Olha aqui como está cabeceando na igreja. Ah, tá aí. Você não está bem. Não está bem. Vendu à cause de l'argent. Vendido por causa do dinheiro. Vendido. Poça ya nzambe ezoyebana na poça ya prière pe poça ya bakisa ya liloba na nzambe. Frères et sœurs, est-ce que tu peux te rappeler? Yo tanga que Bible quand je suis demonstra quando tem o zelo de oração aumentando a leitura bíblica. Você lê a Bíblia aqui só, na sua casa não lê a Bíblia. Ainda mais você nem tem Bíblia. Se você não tem a Bíblia, o que você lê então? Ele disse, eu tenho medo do telefone na filho pornô exali nesse celular como ya ex exali não imagem ouvir Bíblia imagem que não precisa lá a Bíblia colocou você você misturou Deus com ex. Os nomes dos ex. A imagem de ex. De ex, até de Deus com a Bíblia. Você é pessoa ruim, mal. Hipócrita. 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 Você é hipócrita. Hipócrita bacana. Oh, perigoso hipócrita. Um dia Deus vai ajudar. O bom de seu telefone. Vai ver o celular. Lá no Coteranguau. Vai pagar. Acho que você não vai vir mais na igreja. Você vai andar. Não vai vir mais na igreja. Nem vai perguntar. Porque não está bem. Será que você não pode voltar para Deus? Será que não há tempo de voltar para Deus? O que você ganhou com essas coisas todas? Quarto sinal. O quarto sinal. Non, quatrième. Quarto sinal. Troisième signe, c'est la fin, la sorte de Dieu qui se manifeste dans deux options. Première option, la vie de prière. Deuxième option, l'amour de la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Ça fait partie du troisième. Ça fait partie du terceiro. Quatrième signe. De ler a palavra de Deus. Quarto sinal. Quelqu'un qui est réveillé, c'est une personne disposée tout le temps à faire des sacrifices pour Dieu. É alguém disposto a fazer sacrifício para Deus. Sacrifício por Dieu. Sacrifício para Deus. Est-ce que toi tu peux faire? Será que você pode fazer sacrifícios para Deus? Est-ce que tu peux sacrifier macango no ano por nós? Será que você pode sacrificar o seu concubino para Deus? Est-ce que tu peux sacrifier cette relation-là pour Dieu? Será que você pode sacrificar essa relação por Deus? Você não está olhando para mim? Estou dizendo para ti. Est-ce que tu peux sacrifier cette relation-là? Não pode sacrificar essa relação por Deus? Você não é casado. Mas nossos problemas de casados têm o que a ver contigo. Olha como olha para mim. Nem casado. No celular. Se comporta como casado. Se tem coragem, tem princípio. Se homem sem fundamento. Se homem antigo, que não tem força, nem tem nada.
Quand j'appelais, tu étais où? Quando eu chamava, onde você estava? O que é? Ndumba. Prostituto. Ndumba. Prostituta. Ndumba é igreja. Prostituta da igreja. Prostituta da igreja. Com Bíblia na mão, prostituta. Prostituta de irmão e de irmã. Com a Bíblia na mão. Tu ne peux pas sacrifier de l'eau pour Nzambe. Será que não pode sacrificar essas coisas por Deus? Para Jesus que morreu para você, não pode sacrificar essa sujeira? Não pode. Não pode. Será que Deus disse que não vai te honrar com um bom casamento? Será que você não pode sacrificar essas coisas todas para Deus? Essa pessoa que não deu nada. Está pedindo suas fotos com Kim. Então, se não enviar, está dizendo, papá, devemos sempre enviar, tem que cuidar bem do casamento. Ah, mulher prostituta. Prostituta da igreja. Uau. Não tem relação nenhuma com Deus. É no dia que vão discutir, vão jogar isso na rede social, vai começar a gritar. Acho que tem que mudar. Será que mudar de lugar é acabar com o problema? Venha a Deus. Pare. Sacrifie ces insanités. Sacrifique essa sujeira por Deus. Para Deus. Vocês não estão bem. Estão te enganar. Então, como você tem como enviar fotos de você nu ou nua, então vamos ligar vídeo para nos ver. Prostituta, você nós conseguimos ler, você é prostituta. Igreja, prostituta. On ne peut pas dire qu'on est réveillé si on n'est pas prêt à sacrifier des choses comme ça. Não pode dizer que é acordado se não está pronto para sacrificar essas coisas por Deus, para Deus. Alléluia. Você mesmo se irritarem, eu vou continuar a dizer. Até que vocês vão acordar. Vão parar com essas coisas para Deus. Alléluia. Quelqu'un qui est réveillé, c'est quelqu'un qui peut sacrifier des choses. Alguém que é avivado é alguém pronto a sacrificar coisas para Deus. Sacrifier tant que você no telefone. Sacrifique o tempo que você passa no celular. Oh Senhor, que oração fazer para que estraga todo o celular? Porque não tem tempo. Tempo todo na rede social. Não. Quem criou a rede social é vizinho do Satanás. Você não tem tempo para você mesmo. Tempo todo no celular. Rede social. TikTok. Tática. Você não está bem. Se aquele tempo você poderia passar na presença de Deus para orar pela sua alma, pela sua família. Como vocês estão então? Será que não pode sacrificar essa sujeira, essa besteira? Só que 3 contas Facebook, 3 contas, só que vazalhar. Tem pessoas aqui que têm conta. Em cada conta tem código. Tem código. Você contei aqui uma vez.
Donnez-moi vos téléphones. Aujourd'hui, c'est moi qui gère vos téléphones. Jamais les téléphones des individus. Levou o celular dos filhos. Filho. Pessoa de pecado. O Satanás inspira coisas ruins, coisas de estratégia dele, do diabo. Na final, boy, você liga a corda. Na final, problema nenhum. Então, eu vi uma chamada no celular do meu filho. Então, eu vi era a chamada de uma mulher. Eu falei, então, vou tentar responder. Aperta aí e código. Aperta aqui e pede código. Aperta aqui e pede código. O celular ficou tipo um cofre forte. Depois eu falei, vocês não estão vendo. Vocês são mafiosos, malfeitor. Est-ce que o telefone é na código ou é na código? Será que o seu celular tem código? Você sabe por que colocou o código? Tem coisas que esconde aí. Você vai tomar banho com o celular? Só que até usando aqui coço, o bolso aqui yango na salão, nego itambao na que coisa da linha. Se você foi no banheiro, esqueceu o celular na sala, a forma que você vai descer com velocidade, com toalha, cadê o meu celular? O corpo. Quinto sinal. Quelqu'un qui est réveillé, alguém acordado, cherche chaque jour et profondément la sanctification. Procura cada dia e profundamente a santidão. La sanctification c'est quoi? O que é a santificação? C'est une recherche permanente de la ressemblance du Christ. Cherche à ressembler avec Christ tous les jours. É procurar se igualar com Cristo todos os dias. Você procura isso. Por quê? Porque espera o Senhor vir buscar. Todos os dias. Se examina. Onde eu estou? Onde eu vou? O que mudou em mim hoje? Isto não é a sua preocupação, né? A sua preocupação é existir. Passou muito tempo à procura da roupa para não podermos lhe ver hoje aqui. Ainda as irmãs, como eles deixam, irmão. A minha mulher, como discutimos aqui para ir na festa, olha, isso está como dá? Tem concordância? Tá bom. Est-ce que tu n'as pas aussi de chercher que ton âme est propre et présentable dans les choses? Será que você procura a sua alma estar apresentável e limpa perante a Deus? Est-ce que tu es présentable devant Dieu? Você é apresentável perante os homens? Será que é também perante a Deus? Que te são tomando? Abaixa a sua cabeça. Se tu peux te mettre à genoux, c'est bon. Se pode se ajoelhar, é bom. Je te donne 2 minutes. Dá-te 2 minutos. Que tu retournes à Dieu. Encontra Deus. Tu as abandonné ton premier amour. Você abandonou seu primeiro amor. Vai de joelho. Fica de joelho. É só para uns minutos. Não me dê as costas. Olha para mim. Olha para mim. Eu que você ora. Você é graça.
Peça graça a Deus. Você não é mais o que era. Tu as perdu quelque chose. Você perdeu algo. Dis à Dieu. Diga a Deus. Restaure-moi. Restaure-me. Seria minha o zelo inicial. Engajamento que eu tinha quando eu tinha aceitei. Aquele temor. Peça a Deus. Você hoje pode pegar, não sente o peso. Você perdeu algo. Tu priais beaucoup. Orava muito. Tu gênais même des jeunes personnels. Jejuava pessoalmente. Como virou assim então? Demande la grâce de Dieu. Peça a graça de Deus. Demande la restauration. Peça a restauração. Que Dieu te restaure. Deus te restaure. Prions au nom de Jésus. Oremos ao nome de Jesus. Ton amour, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oui, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de tout mon âme. Oui, je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Vou fazer uma pergunta. Pourquoi tu veux aller à l'enfer? Por que você quer ir ao inferno? Por que você quer ir ao inferno? Porque se alega no tempo pequeno, tempo curto. Pourquoi tu veux aller à l'enfer? Por que você quer sair do inferno, perder sua alma? Porque você vai ganhar. O mundo passará. Peça a graça. Que Dieu te fasse grâce. Que Deus te faça graça. Que volta a perguntar o amor. Volta a temer a Deus. Volta a jogar de você. Temer a Bíblia. Voltar a fazer coisas que dão glória a Deus. Para propor a discussão. Deus vai fazer. Deus é sempre mais. Ao menos. De toute
donner tous les versets. C'est dans notre groupe WhatsApp. Les versets sont là. Si vous n'êtes pas encore dans notre groupe, vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Je vous introduis dans le groupe. Nous partageons la parole de Dieu, nous partageons beaucoup de choses. Maintenant, c'est le moment des offrandes.